Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em cortinas densas pelas ruas de Nova York, transformando a calçada em um espelho reluzente onde os postes de luz refletiam uns aos outros. Anna Williams apertava a bolsa com força, o coração disparado. Ela crescerá em um bairro modesto, cercada por sonhos maiores que os seus, mas sempre limitada pela realidade de lutar para sobreviver. E hoje ela estava diante das portas de um dos prédios mais prestigiosos da cidade, pronta para a entrevista que poderia mudar sua vida. O salão era imenso, dominado por uma escadaria de mármore e lustres de cristal que lançavam uma luz quase ofuscante. O tilintar dos saltos altos no escritório e o murmúrio das conversas ao fundo faziam-na sentir como se estivesse entrando em um mundo que não era o seu. Anna respirou fundo. Cada respiração parecia ecoar no silêncio quase sagrado do lugar. A porta da sala de entrevista se abriu. Jonathan Reed, o CEO, entrou. Alto e impecavelmente vestido, com uma mistura de carisma e arrogância que intimidava até os mais experientes, ele fixou o olhar em Anna imediatamente. Seus olhos penetrantes pareciam analisar cada detalhe, cada gesto, cada hesitação. Você está bem ciente da concorrência, não está? Ele disse, com a voz gélida, mas estranhamente gentil. Anna sentiu com a cabeça, sentindo um nó no estômago. Ela sabia que não podia se dar ao luxo de ter medo. Mas antes mesmo que pudesse responder, uma pergunta humilhante surgiu, sutilmente formulada para testar sua confiança e talvez desestabilizá-la. Sua experiência. Você realmente acha que é suficiente para uma vaga aqui? Os outros membros do júri esboçaram sorrisos quase imperceptíveis, como se quisessem enfatizar o desconforto de Anna. Ela sentiu o coração apertar, a garganta fechar. Anos de trabalho e preparação pareciam prestes a desaparecer em questão de segundos. E, no entanto, lá no fundo, uma vozinha lembrava do porquê de estar ali. Pela sua família. Pelos seus sonhos. Por si mesma. Uma determinação silenciosa começou a arder, pronta para encarar a humilhação e transformar aquele momento em uma virada decisiva. Anna sentou-se na cadeira fria da sala de entrevistas, com as costas eretas e as mãos entrelaçadas nos joelhos. O mármore sob seus pés parecia engolir seus passos, e o tic-tac de um relógio invisível ressoava como um lembrete cruel de que cada segundo contava. Jonathan Reed sentou-se em frente a ela, com um sorriso gélido nos lábios. Fingiu interesse educado enquanto folheava seu currículo, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e condescendência. Então, senhorita Williams, ele começou com a voz suave, mas afiada como uma lâmina. Você realmente acha que está à altura deste trabalho? Anna sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela havia estudado cada detalhe, cada habilidade que possuía, mas a pergunta não foi feita para avaliar seu conhecimento, foi para desestabilizá-la. Bem, eu liderei vários projetos, incluindo o programa de acessibilidade para jovens carentes em Chicago. Ela respondeu, com a voz ligeiramente trêmula, mas firme. Jonathan franziu a testa como se quisesse minimizar a importância de suas palavras. Os outros membros do júri trocaram olhares quase imperceptíveis, alguns exibindo um sorriso quase cruel. Você acha que isso é suficiente para gerenciar uma equipe aqui? E seu emprego anterior? Por que você saiu tão de repente? Cada pergunta era um golpe, cada palavra um lembrete de que, neste mundo, a competência por si só não bastava. Anna sentiu a garganta apertar. Queria gritar, defender cada linha do seu currículo, cada conquista suada. Mas sabia que precisava manter a calma. Passou-se 1 minuto. Depois outro. Cada silêncio era pesado, opressivo como chumbo. Os olhares julgadores pareciam examinar sua própria alma. Anna quase podia sentir o escárnio invisível pairando sobre o cômodo, uma armadilha silenciosa. Mas por trás do medo, uma pequena chama ainda brilhava. Ela se lembrou de todas as vezes em que foi subestimada. Lembrou-se de sua mãe, que trabalhou incansavelmente para garantir que seus filhos tivessem oportunidades. Lembrou-se de sua própria coragem. Anna respirou fundo, erguendo ligeiramente a cabeça. Ela sabia que aquele momento definiria muito mais do que apenas um emprego, revelaria sua força diante da arrogância e da injustiça. Foi então que Jonathan, enquanto folheava seu arquivo, parou em uma linha específica. Seus olhos se fixaram em Anna de uma maneira que ela não compreendeu imediatamente. Um novo silêncio se instalou, diferente daquele que pairava pesado até então, quase eletrizante. O silêncio na sala de entrevistas era quase palpável, quebrado apenas pelo som da caneta de Jonathan batendo nervosamente na mesa. Anna sentiu um arrepio estranho percorrer seu corpo, algo havia acabado de mudar.
Jonathan ergueu os olhos do arquivo e os fixou nela com uma intensidade renovada. Suas sobrancelhas, que antes estavam franzidas em tom de crítica, ergueram-se ligeiramente. Espere. Ele murmurou, como se tivesse acabado de se lembrar de um detalhe importante. Você é Anna Williams? Anna assentiu com a cabeça, perplexa. O CEO aproximou-se de sua mesa, seu olhar desviando-se da linha de seu currículo para seus olhos. O programa de acessibilidade para jovens carentes em Chicago. Você foi quem o liderou, certo? Ele perguntou, desta vez com genuína curiosidade. Anna sentiu o coração disparar. Ela nunca havia buscado se gabar desse projeto, mas era uma de suas maiores conquistas. E sim, ela respondeu com a voz firme apesar da emoção. Você sabe quantas vidas você impactou com este projeto? Continuou Jonathan, desta vez com a voz desprovida de sarcasmo. Você realmente mudou a trajetória desses jovens. Os outros membros do júri permaneceram em silêncio, atônitos com essa reviravolta repentina. Anna sentiu a tensão na sala se transformar em algo estranho, uma mistura de admiração e respeito combinada com surpresa. Jonathan sentou-se novamente, seu olhar examinando Anna de uma maneira que ela nunca havia experimentado antes. Você entende que o que você realizou é raro, excepcional até. Pela primeira vez desde o início da entrevista, Anna sentiu o medo e a vergonha se dissiparem. Uma nova sensação de calor preencheu seu peito, uma mistura de alívio e orgulho. Tudo o que ela havia suportado até então, as perguntas humilhantes, os sorrisos zombeteiros, de repente pareceu insignificante em comparação ao reconhecimento do CEO. Anna, disse Jonathan com voz calma, mas firme, quero que você se junte à nossa equipe. E não para qualquer cargo. Quero que você lidere um projeto importante. Anna ficou paralisada por um instante, sem conseguir falar. Seus olhos brilhantes encontraram os de Jonathan, e ela compreendeu que aquele momento acabará de transformar toda a sua vida. A humilhação quase a destruíra, mas sua perseverança criará uma reviravolta inesperada. Os outros membros do júri trocaram olhares constrangidos. Alguns coraram de vergonha, outros pareceram impressionados. Mas Anna sabia que aquele momento ficaria gravado em sua memória para sempre. O dia em que sua dignidade e competência triunfaram sobre a arrogância e o julgamento precipitado. Alguns dias depois, Anna atravessou novamente as portas do grande edifício de vidro, mas desta vez ela não era mais a candidata tímida e intimidada. Agora, ela era uma funcionária respeitada, escolhida para liderar um importante projeto da empresa. O saguão ainda ostentava seu luxo imponente, mas Anna agora enxergava algo mais, um campo de oportunidades. Os funcionários apressados, o som dos saltos, o aroma sutil de café e sucesso. Tudo isso parecia fazer parte de um mundo que agora lhe pertencia. Embora ela jamais tivesse acreditado que um dia entraria nele. Jonathan Reed a esperava em seu escritório. Ele se levantou assim que a viu entrar, um sorriso genuíno iluminando seu rosto desta vez. Bem-vinda a bordo, Anna. Obrigado, Sr. Reed. Farei o meu melhor. Ela respondeu com a voz firme, mas repleta de gratidão. O CEO a convidou para se sentar e logo em seguida, estavam discutindo os detalhes do projeto. Anna rapidamente percebeu que suas habilidades, suas ideias e até mesmo sua visão de inclusão e acessibilidade eram esperadas e valorizadas ali. Cada sugestão que ela oferecia era ouvida atentamente, cada plano que apresentava recebia a aprovação da equipe. Mas o verdadeiro desafio não era apenas profissional. Era navegar em um ambiente onde, não muito tempo antes, ela havia sido julgada e humilhada. Cada corredor por onde passava, cada sala de reuniões, a fazia lembrar de quão longe havia chegado. Ela se lembrava do sorriso frio de Jonathan, das perguntas condescendentes, do escárnio silencioso dos outros. E, no entanto, tudo isso havia sido transformado por sua resiliência e competência. Certa manhã, enquanto ela apresentava um plano à sua equipe, Jonathan parou e olhou para ela com uma admiração inesperada. Sabe, Anna, eu estava errado. Subestimei você, e não poderia estar mais feliz por estar errado. Anna sentiu um calor intenso no peito. A mesma pessoa que tentará menosprezá-la poucos dias antes agora respeitava profundamente. Ela compreendeu então que a verdadeira vitória não era apenas conseguir um emprego, mas mudar percepções, mesmo as dos mais arrogantes. Ao voltar para casa naquela noite, Anna sentou-se à mesa, olhou para os arquivos do projeto e sorriu. Tudo que ela havia suportado, cada momento de humilhação, cada dúvida, a preparara para este novo capítulo. Ela sabia que o caminho à frente seria longo e repleto de obstáculos, mas, pela primeira vez, sentia que podia caminhar com orgulho por este mundo, não como uma vítima, mas como uma mulher capaz de transformar a própria vida e a vida de outras pessoas.
As semanas se passaram e Ana rapidamente se adaptou à empresa. Seu projeto, aquele para o qual fora contratada, estava se desenvolvendo brilhantemente. Obstáculos pareciam surgir a cada passo, mas ela os enfrentava com calma e determinação, transformando cada dificuldade em uma oportunidade. Os mesmos colegas que inicialmente a julgavam e a tratavam com condescendência agora buscavam seus conselhos, aplaudiam suas ideias e reconheciam sua experiência. Os sorrisos zombeteiros desapareceram, substituídos por respeito e às vezes admiração. Certo dia, Jonathan a chamou ao seu escritório. Ele parecia diferente da primeira vez que ela o vira. Menos distante, mais humano, quase vulnerável em sua honestidade. Ana, disse ele com as mãos juntas sobre a mesa, quero que saiba o quanto estou impressionado. Não apenas com o seu trabalho, mas com a forma como lidou com a situação desde o primeiro dia. Sua compostura, sua dignidade, sua perseverança, tudo isso mudou a dinâmica aqui. Ana sentiu uma emoção a invadir. As lembranças das humilhações, do escárnio, da angústia da primeira entrevista pareciam se transformar em uma energia poderosa e positiva. Obrigado, Sr. Reed, ela respondeu com a voz trêmula, mas firme. Simplesmente permaneci fiel a mim mesmo. Jonathan sorriu. E é exatamente por isso que você continuará tendo sucesso. Você não está apenas inspirando seus colegas, mas também mudando a forma como vemos a liderança. Este momento marcou o culminar de uma jornada difícil. Ana compreendeu que a verdadeira vitória não estava apenas em ter conseguido o emprego, mas em ter mudado percepções, em ter transformado julgamentos em respeito e, acima de tudo, em ter provado que a dignidade e a perseverança sempre triunfam sobre a arrogância e o preconceito. Ao sair do escritório naquela noite, o pôr do sol iluminava as janelas do arranha-céu, projetando reflexos dourados no chão. Ana sorriu, sabendo que cada dificuldade, cada humilhação, cada dúvida, havia sido um degrau para algo muito maior. Agora, ela caminhava não apenas como uma profissional realizada, mas como uma mulher que havia recuperado sua confiança, seu orgulho e sua força interior. E no fundo, Ana sabia que essa vitória era apenas o começo.